Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia do coronavírus, mas também ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje caminha muito bem por duas vertentes da arte, a música e a literatura. Na música já são quase 40 anos aí nos palcos, com uma das mais aclamadas bandas de rock do país, os Titãs. Na literatura, ele acaba de lançar o seu 10º romance, Dom, livro editado pela Companhia das Letras. Já são mais de 2 décadas também com a escrita. Eu estou falando, então, do cantor, do escritor Tony Bellotto. Bom, Tony, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Eu começo lhe perguntando primeiro como é que está sendo para você essa quarentena, como é que tá a tua vida nesse processo e como é que você está vendo esse momento todo. Cara, obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite. Que é isso, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando. Entre as coisas que a gente sente nessa quarentena é muita solidão, né? Então a possibilidade de conversar, a gente saber que pode continuar se comunicando, isso é muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando com você. E, para mim, essa quarentena, eu acho que está sendo como para todo mundo, né? Um período muito estranho, né? Porque ele é muito ambíguo, né? Ao mesmo tempo que você, de repente, tem muito tempo para fazer todas aquelas coisas que você sempre quis fazer e não conseguiu. Então, em tese, você teria tempo para ler, para se dedicar a si mesmo, para meditar, para refletir. Ao mesmo tempo, existe uma aflição e uma angústia muito grandes, né? Um medo, um assombramento, né? Essa presença da morte, da incerteza pairando na cabeça da gente o tempo todo. Então, eu diria que é um período ambíguo. Tem momentos interessantes em que essa solidão acaba sendo produtiva, realmente levando a reflexões interessantes, mesmo no convívio entre as pessoas da família aqui que estão confinadas aqui comigo. Quer dizer, a gente vai descobrindo coisas novas, né, e reveladoras da própria relação, mas tem momentos também muito difíceis, em que um ou outro fica mais deprimido, angustiado, essa incerteza. Agora, eu acho que, do modo de ver mais amplo, assim, primeiro, isso é inevitável, a gente tem que passar por isso. Então, a questão vamos tentar tirar disso as lições positivas e proveitosas. Eu acho que há de ter coisas interessantes que vão surgindo em termos de reflexão, coisas que vão se revelar ali na frente, quando as coisas, espero, voltarem ao normal. Mas tem sido um período estranho. E como é que você vê, cara, a força de um vírus invisível, né, cara, que é capaz de praticamente parar o mundo, né? Na verdade, praticamente não, o mundo está parado. Eu gosto muito de usar esse termo, que eu falo inclusive no meu livro, né? O mundo está no vestiário, cara, para ver que segundo tempo ele vai jogar, né? O primeiro tempo talvez vinha de uma maneira diferente, enfim, agora está parando, está todo mundo tentando refletir sobre tudo isso. Como é que você vê esse efeito, cara, de um vírus tão invisível, né, tão micro, com esse poder de destruição e sendo capaz de mudar tudo, cara, mudar as relações? O que você acha, que tipo de ensinamento ele vai nos trazer, se você acha que trará algum ensinamento? Fala um pouquinho sobre esse poder, Tony. Essa característica aí que você apontou, isso aí é a grande lição, é o lado bom, entre aspas, digamos assim, desse vírus. Porque, claro que é terrível esse momento que a gente está passando, todas essas mortes, essa dificuldade. Era melhor que nunca tivéssemos ter que passar por isso. Mas, se fica um ensinamento, é como um vírus invisível, né, que a gente não consegue ver, desprovido de qualquer intenção, né? Ele simplesmente está existindo, né, como essas forças da vida, né, da natureza que se impõe ao homem. Como é que um vírus tão pequeno consegue mostrar para a gente, deixar nua na nossa frente a imagem da nossa fragilidade humana? Então, quer dizer, a gente vai se iludindo nessa sociedade que a gente construiu. Eu acho que é preciso que em alguns momentos a gente se iluda mesmo, porque o homem vai criando essa falsa ilusão de que ele domina o mundo, de que é possível a gente, né, criar uma sociedade segura, uma sociedade, enfim, ilusoriamente
produtiva e tal, só que a gente vê como ela é frágil e como, no fundo, nós somos, assim, indivíduos numa luta obcecada pela sobrevivência o tempo todo. A história do ser humano é essa, é lutar contra essas forças da natureza, que cada hora é uma coisa diferente, mas sempre tem alguma coisa, e a gente tem que lutar e comprovar nossa capacidade de adaptação e de superação, e a gente vai se mantendo vivo. Então, acho que assim, a grande lição é que esse vírus deixa claro para a gente como a gente é frágil. Uhum. E isso é importante, eu acho. Que você vê só, a gente não tem um remédio contra esse vírus, não tem uma vacina, e o que a gente descobriu até agora, que são as coisas mais eficientes contra ele, são o isolamento que estamos praticando e a solidariedade. Olha que beleza a gente descobrir como é importante a gente, ao mesmo tempo que a gente está sozinho, a gente tem que estar junto, tem que estar pensando no outro, tem que estar considerando o outro. A gente tem feito isso muito pouco, né, nos últimos tempos. Então, eu acho que tem uma lição legal aí. A gente é que precisa entender isso e depois saber como aplicar isso quando as coisas voltarem ao normal, né? E exatamente isso. Você acha que... eu concordo contigo, eu acho que... Eu percebo também no meu entorno, as pessoas estão tentando um olhar um pouco mais de solidariedade, pelo menos entender um pouco o outro no momento que... E quero falar muito do seu livro, que eu acho que ele traz um retrato de um Brasil também, que acho que agora está sendo escancarado, mas eu quero deixar isso um pouquinho mais à frente. Você acha que... É claro que a decisão é pessoal, né, Tony? Cada um é cada um, enfim, não dá para a gente pensar coletivamente. Mas não é que não dá para pensar, deveríamos pensar, mas a decisão é de cada um. Você está mais otimista? Você faz parte dessa corrente que acha que a gente pode mudar como sociedade, como valores, como olhares a partir de tudo isso? Ou você faz parte também de uma outra corrente? Eu tenho ouvido muita gente aqui, olha, eu acho que não, daqui a pouco volta tudo ao normal, 2, 3 meses, daqui a pouco tá todo mundo em festa. Por que estrada você caminha, cara? Como é que você se posiciona aí? Como tudo na vida, eu fico numa posição ambígua, porque eu gostaria muito que isso realmente, esse momento que a gente está passando, servisse como uma lição que se demonstrasse transformadora quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu vou me transformar, que essa questão está me transformando, mas isso é uma coisa, como você disse, pessoal, individual. Eu estou querendo pegar isso como ensinamento e levar isso adiante. Agora, pensando na humanidade, eu tenho um sentimento um pouco mais pessimista, que eu acho que isso aqui é um pouco como a gente está doente. Quando você está doente, você fica muito preocupado. Então você toma os remédios, faz tudo que o médico manda, papapá. Depois que você fica bom, você volta você esquece tudo aquilo. Então acho que a tendência é essa, quer dizer, eu acho que depois que passar, a tendência vai ser esquecer. E acho que tem outra coisa ruim também, que é que isso aqui pode gerar também no futuro uma sociedade um pouco mais, sabe, vigilante, as pessoas acharem que tem o direito de vigiar o que o outro está fazendo. Então, se o outro vai querer fazer uma festa, fala, não pode fazer festa, lembra? E se o vírus voltar? O vírus ainda não está totalmente debelado. Eu também tenho medo dos aspectos negativos que podem ser, né, reforçados. Então, eu sou um pouco pessimista na questão de que isso aqui vai conseguir transformar a gente numa sociedade melhor e indivíduos melhores. Mas eu gostaria que isso acontecesse. E eu tenho a percepção de que isso vai acontecer comigo individualmente. Assim, eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo. Nós aqui da nossa família, a gente está tendo a percepção muito clara que tudo vai mudar depois disso, sabe? Cada momento nosso, às vezes a gente está aqui sentado no café da manhã hoje, por exemplo. Cara, que estranho, é diferente a gente estar aqui. A gente não estaria aqui numa sexta-feira normal, dessa maneira, falando dessas coisas. Então, talvez a gente leve alguma coisa boa daqui para o futuro. Mas enquanto sociedade, não sei, sou um pouco mais pro pessimista. Não, é interessante, te ouvindo, eu conversei aqui com o teu colega de profissão também, o Milton Ratum, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, poxa, tem algo transformador aí também, como você, ele duvida um pouco dessa questão da humanidade, mas trazendo para o seu quintal, para a sua cozinha, para a sua copa, ele falou, cara,
quando que eu me via quase que almoçando todos os dias com meu filho, né, participando de uma série de questões, assim, às vezes era raramente numas férias, num outro momento, e agora está tendo essa possibilidade, quer dizer, então acho que tem um pouco esse efeito transformador, né, que talvez, pelo menos, oxalá, né, propague um pouco para a humanidade, né? Eu acho que todo mundo tá sendo obrigado a encarar certas coisas que a gente no dia a dia às vezes escapa de certas situações, né? Você inventa distrações às vezes para não ter que encarar uma situação. E aqui você não tem como deixar de encarar certas situações. E em alguns casos é doloroso também. Eu leio relatos sobre casais aumentando a violência contra mulheres. Perfeito. Pô, que coisa estranha, é terrível. Mas eu posso entender, de certa forma, que o confinamento vai obrigando as pessoas a realmente se revelarem. Às vezes o que vem de dentro são coisas ruins, né? Então, mas assim, nessa questão familiar, eu acho que tem acontecido coisas muito interessantes na questão conjugal também. Eu acho que está sendo bacana para os casais se redescobrirem assim, de uma maneira tão literalmente nua, né? Sem nenhum recurso. Você não pode inventar uma coisa, vamos sair hoje, vamos pegar um cinema, vamos numa festa. Não, a gente tem que ficar feliz aqui nós dois com o pouco que a gente tem à mão. Então, Tony, é legal. E nesse ponto, você acha que os valores... A gente vai aprender a diferença do necessário para o supérfluo? Você acha que a gente vai ter uma consciência maior também das reais necessidades? Eu tenho falado muito com quem tem vindo aqui no programa. Falei com o Domênico De Masi também lá na Itália, ele falou, agora é a hora que a gente vai ver a real necessidade do que é necessário e o que é supérfluo. O Amir Klink foi na mesma linha. Você acha que, de fato, a gente vai ter uma consciência, cara? Sei lá, será que eu preciso de 5 carros? Será que eu preciso de 2? Você acha que pode ter um start aí? Num país como nós, como você estava falando, tão desigual, em que nós, dessa elite, da classe média, nos acostumamos a tantas situações que são absurdas, né? A gente se acomoda em situações que realmente, eu acho que nesse sentido, para as pessoas, como eu falei, que têm a capacidade de conseguir aprender com essa lição, eu acho sim que muita coisa vai se transformar. A gente está vendo como muita coisa é supérflua, coisas que eu achava que eram muito importantes para mim, eu estou vendo que eu consigo viver sem aquilo. Então isso é uma lição legal. Então eu acho que assim, muita gente vai seguir com esses ensinamentos. Eu acho que nesse sentido, sim, eu espero que sim, que a gente consiga ser uma sociedade mais igual, menos superficial. Tem algumas coisas que realmente estão se revelando assim, absolutamente inúteis, né? Então, para que ficar insistindo e gastando tanto tempo, tanta energia com coisas que, no fundo, não querem dizer nada, né? Então, nesse sentido, você tem razão. Eu estou com o Amir Klink, com o Masi, estou com eles aí. Ô, Tony, vamos falar um pouquinho do seu livro, cara, porque eu acho que, de alguma maneira, ele também conversa com esse nosso momento. Né? O seu livro, o novo livro é o Dom, né? Você narra a história do Pedro Dom, né? Um jovem de classe média, né? Que se tornou chefe de quadrilha no Rio de Janeiro. Eu não li o livro todo, eu recebi essa semana da Companhia das Letras, mas eu li uma boa parte, deu para ter uma ideia ali, até para me preparar aqui nesse papo contigo. E eu acho muito interessante que de alguma maneira você mostra um país que também tem as suas marcas das desigualdades sociais, né? Os morros do Rio, né? Quando a gente fala, a gente tem que se isolar, precisa usar álcool gel, mas a realidade no morro é muito diferente, né? Nas favelas, e de alguma maneira você passa por isso no seu livro, né? Esse seu recorte de olhar, né? Ele passa ali no final dos anos 90, entre os anos 90, 2000 até 2005, se eu não me engano, né? Ali você já mostrava um pouco isso. Vamos falar um pouquinho do seu livro, o que ele é, e de que maneira você acha também que isso mostra, e isso está acontecendo agora, as reais desigualdades que nós temos no Brasil? Fala um pouco disso, cara. Então, essa história é muito interessante por tudo isso que você está falando, né? É a história do Pedro Dom, como você falou, foi um assaltante, um garoto de classe média, filho de um ex-policial. Isso.
Então, ele ali na virada dos anos 2000, né, de 99 a 2004, se passa realmente a atuação dele como assaltante, e ele se torna uma figura assim, muito popular no jornalismo policial, porque ele é um menino de classe média, é um rapaz muito bonito, ele é uma espécie de um galã, e extremamente competente na arte de assaltar residências. Ele escalava prédios, entrava pela janela, tal. Então ele fica famoso, ele chega a se tornar o inimigo público número 1 do Rio de Janeiro em 2004, pouco antes de ser, né, morto pela polícia. Então a história dele é muito reveladora. Primeiro, num nível maior, o que me atraiu primeiro nessa história, quer dizer, é uma história real, eu me baseei nesses fatos reais para criar um romance, é um romance de ficção. Claro. Isso é legal deixar claro que não é uma biografia, nem é um texto jornalístico, realmente é um romance, mas baseado nessa história real. O que primeiro me atraiu é que o pai do Pedro, o Vitor, e o Vitor eu conheci e tive uma longa convivência com ele, ele era um ex-policial que fez parte de um serviço secreto do Exército ainda nos anos 60 para combater o início ali do tráfico de drogas, que já estava se infiltrando nos morros e favelas do Rio. Depois ele foi membro aquele Esquadrão da Morte do Mariel Marisco, que foi, a gente pode dizer, o início dessas milícias, né, dessas forças policiais e parapoliciais que vão criando uma forma própria de crime organizado, e o Esquadrão da Morte era muito cruel no sentido de matar não só bandidos, como matava mendigos e inimigos da ditadura, né? Então, o pai do Pedro, o Vitor, vem de toda essa formação, né, dessa coisa da ditadura, dessa força, dessa polícia ostensiva. Ele sai da polícia, porque ele também se revolta contra a corrupção dentro da polícia, e de repente ele vai vendo que o filho começa como um usuário de drogas, ele não consegue tirar o filho do vício, e o filho de usuário de drogas vai passando a assaltante de residências. Existe uma pesquisa que diz que um grande número de usuários de drogas torna-se assaltante de residências porque o cara vai aprendendo a roubar coisas em casa para poder vender, para bancar o próprio vício. Tem lógica. Então o Pedro é um desses casos. Então isso me chamou muita atenção, essa tragédia do pai e do filho. Quer dizer, o pai que não consegue né, impedir o filho de seguir esse destino que era tudo que o pai combateu a vida inteira. E a parte disso tem essa questão, como você diz, assim, meio quase que sociológica, que se você pega as primeiras atuações do Vitor ali nos anos 60, ele foi infiltrado no morro, no Santa Marta, que foi o primeiro morro em que houve aquela figura do traficante da favela, que o traficante virava um benfeitor da favela, que é o Pedrinho Botafogo. É o lendário, um dos primeiros traficantes brasileiros na década de 60. Então, se você pega dali até a morte do Pedro em 2005, a gente tem um panorama de todo esse retrato terrível do Brasil, da desigualdade, da corrupção, da força do crime organizado. Então, eu acho que tudo isso, né, fica como pano de fundo dessa história que é a grande tragédia do pai e do filho, que eu acho que é o tema central do livro. E é interessante, né, porque quando você escancara um pouco essa desigualdade que vem além dessa questão toda da temática do teu livro, essas diferenças sociais, né, e talvez agora, né, Tony, trazendo novamente para o que a gente está vendo, a gente está escancarando um país que sempre existiu, né, que você retrata no seu livro, né, acho que agora está muito, quem quiser, não tem como esconder, né, acho que agora a gente está vendo muito isso também, né? Esse vírus ele é muito, né, instrutivo e didático nesse sentido, né, que é interessante, porque os primeiros casos no Brasil, né, foram trazidos por gente da elite, da classe alta, que chegou de avião, né? Viajantes. As pessoas estavam chegando da Europa, chegando dos Estados Unidos, chegando da Ásia. Eu lembro até que no começo da epidemia, quando as coisas estavam relativamente tranquilas ainda, mas já havia os primeiros casos, eu comentei com uma funcionária lá em casa, uma cozinheira. Falei assim, vocês têm que começar a tomar cuidado. Agora ela falou assim, isso aí é doença de rico, isso é doença de rico e tal.
Então, é louco que começou como uma doença de rico e, de repente, no momento em que é o que a gente está vivendo agora, em que ela chega e chegaria inevitavelmente às populações mais carentes, ela vira uma tragédia maior ainda, porque aí escancara essa falta de estrutura, essa desigualdade, essa crueldade do sistema nosso no Brasil, né? Então, você tem razão. Eu acho que o livro mostra isso. Qualquer obra que comente o Brasil dos dias de hoje vai ter que falar disso, porque nós somos um país terrivelmente desigual. Você vê a atuação do governo frente a essa crise, é uma atitude cruel, uma atitude desumana. Quer dizer, essa questão que muita gente da elite tem de colocar a questão financeira acima da própria questão humana, isso é terrível, isso é algo que não poderia ser considerado. E a gente lida com isso como um fato normal, né? Então, eu espero que essa crise, com toda a dor e a tragédia que ela traz, que sirva um pouco para a gente refletir e realmente mudar esse estado de coisas. Que o Brasil não pode seguir sendo um país tão desigual e tão desumano e tão cruel. Não dá para ficar... O CNPJ não pode ficar acima do CPF, né? Eu acho. Exato, eu li isso outro dia, achei muito interessante, o que é uma verdade, sabe? Não é hora da gente estar pensando nisso. Claro que as consequências econômicas serão terríveis e vamos ter que lidar com isso também, e com solidariedade, com um olhar benevolente em relação ao outro. Agora, o momento agora é da gente conter a disseminação desenfreada dessa doença, porque as pessoas estão morrendo, sabe? E tem uma outra questão que é do seu universo, que é a literatura também, né, Tony? A morte sempre faz parte da literatura, né? Os grandes livros, né? Você sempre tem a temática da morte, né? Assim, e acho que esse vírus, acho que ele escancara, né? Acho que ele traz a gente, ele escancara a morte para todos, né? Porque está muito próximo, né? Você liga uma televisão, você está vendo ali, você liga um rádio, você abre um jornal, você abre um portal, é isso. Sei lá quantos mortos na Inglaterra, no Brasil, enfim, está muito próximo da gente, né? E acho que escancara um pouco essa questão da finitude, que a literatura sempre trata de um âmbito mais sutil, mas sempre fez muito parte, né? Fala um pouquinho sobre a morte e a sua relação, cara. Como é que você, que já viveu também dores, você perdeu colegas recentemente também, mais um dos integrantes do Titãs, enfim. Como é que você vê? Qual que é a tua relação, cara, com a morte? Eu acho que a morte realmente é algo muito assustador, né? Na nossa condição humana, talvez a coisa assim, mais importante, porque a nossa vida, quer dizer, o que nos faz humanos é a consciência de que a gente vai morrer, né? Essa consciência da morte, ela gerou tudo que construiu a nossa civilização, né? Se você pensar que a filosofia, as religiões, todas essas ideias são construídas em cima do medo que a gente tem de morrer. Porque quando você para pensar, às vezes, como é que a gente consegue viver, nós todos aqui, eu, você, todo mundo, como é que a gente consegue acordar, viver relativamente feliz, ter alegrias durante o dia, sabendo que você vai morrer e todo mundo que você gosta vai morrer? A ideia da morte é muito assustadora e paralisadora. Se você ficar pensando sobre a morte, você fala, não faz nem sentido viver. A morte é uma ameaça constante. Então, lidar com a morte é muito difícil, é a grande questão do ser humano. Então, assim, toda a literatura, né, diz, o grande tema da literatura, sexo e a morte. Porque é assim, o sexo como o símbolo da procriação, do nascimento, e a morte do fim, né, o início e o fim. A gente vive assombrado por isso. É muito difícil lidar com isso. Então, claro, eu com o tempo fui aprendendo a lidar com isso, quer dizer, eu tive uma infância... Lá em casa nunca fomos muito religiosos, mas eu estudei num colégio católico, no primário, eu cheguei até a fazer primeira comunhão. Meus pais falaram, não precisa fazer, não, mas eu quero, meus amigos vão fazer. Mas é claro que com o tempo eu fui me desencantando com as religiões, aquilo não... Eu sou um cara cético, aquilo não sou religioso, isso não explica para mim o mistério da vida. Me apoiei na filosofia, na arte, mas é claro, a gente tem que lidar com essa dor e com essa incerteza. A gente sabe que um dia vai morrer, não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser agora, e que todo mundo que a gente ama vai morrer.
Você falou, o Ciro, nosso companheiro, que foi membro da primeira formação dos Titãs, morreu anteontem, tanta gente morrendo, Rubem Fonseca, Garcia Rosa, Moraes Moreira. Incrível, cara. O Aldir Blanc agora, gente que você conhecia há pouco tempo atrás, estava conversando com essas pessoas. Então, lidar com a morte é difícil mesmo, mas a gente tem que encarar. E eu acho que, para mim, a religião nunca foi uma solução. Então, é a filosofia, é a arte, é a coragem. A gente precisa de coragem para viver, né? Tem que ter coragem para acordar de manhã e falar, eu vou viver mesmo assim, com todas essas ameaças que a vida me oferece. Então, a beleza da vida, eu acho que é essa um pouco. A gente tem que enfrentar. E a gente reflete, né? Eu acho que esses livros, as músicas, os filmes, ajudam a gente a entender e enfrentar isso. Ô, Tony, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Você falou um pouco de música. Como é que você acha, cara, que vai ficar... como é que fica daqui para frente? Claro que a gente ainda está vivendo, né, o ápice da pandemia, o isolamento, enfim, mas... Há pouco você, numa das respostas, você falava assim, pô, eu tenho um pouco de preocupação, como é que vai ser essa vigilância, né? Como é que vai ser isso? Pô, o vírus ainda não acabou, não tem a vacina. Do universo da música, e ainda mais, pô, vocês estavam voltando a fazer show, né? Vocês tinha começado a turnê, enfim. O que você tá achando? O que você vê, cara, pro futuro aí dos shows? Eu digo pros shows mesmo, aglomeração, você acha que vai ser resolvido ainda esse ano, ou dificilmente haverá show? Por onde você está olhando aí, cara? Olha, isso é muito preocupante. Para mim, que vivo de música, e para todos nós, músicos, é terrivelmente preocupante. Para os técnicos, para os produtores. É uma coisa que eu tenho tido contato diário com os outros integrantes da banda, com empresários. A gente sabe que, assim, as aglomerações, os shows vão ser a última coisa a ser liberada. Você pode até pensar numa flexibilização, começa a abrir alguma coisa ou outra de comércio mais controlada, você pode até, de repente, ir num bar, num restaurante, aí quando se abrir, vai abrir um cinema, talvez com uma distância. Agora, liberar um show é algo que, por enquanto, me parece muito longe. A gente, como você falou, estava com datas marcadas, assim, direto, março, abril, maio, estaria fazendo show. Hoje eu estaria fazendo show em algum lugar. Essas datas foram, a princípio, todas adiadas. Tem alguns shows que ainda estão marcados, assim, em setembro, acho que alguma coisa até no final de agosto, mas ninguém sabe se isso vai ser possível. Eu li outro dia que tem uma banda, achei meio estranho, mas uma banda no Arkansas, lá nos Estados Unidos, que já programou para agora, em maio ainda, o que será o primeiro show ao vivo dentro lá na pandemia dos Estados Unidos, que vai ser um show no teatro, um teatro que cabe 1.000 pessoas, eles vão vender 300 ingressos, vai ficar cada pessoa com uma distância de 2 poltronas vazias da outra, todo mundo de máscara, antes de entrar no teatro vai ter uma medição de temperatura e tal. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai ser e quando que a gente vai voltar a tocar. Então é muito preocupante que os músicos já estavam sofrendo muito com a crise da indústria do disco, né, que não se vende mais disco, não tem mais disco, as pessoas só ganham com show ao vivo. Agora não dá para fazer show ao vivo. Tem acontecido essas lives, mas são relativas. O que você acha dessas lives? O que você acha dessas lives? Assim, nós estamos, os Titãs, nos programando para fazer algumas também, porque é uma maneira do mercado continuar, porque são lives remuneradas, você consegue ainda fazer o mercado movimentar um pouco. Mas se você faz uma live, não é como um show, que eu posso fazer um show aqui no Rio, aí faço outro em São Paulo, outro em Fortaleza. Você faz uma live, todo mundo vê, daí você não vai fazer outra, vai demorar muito tempo para fazer outra. E a própria feitura da live, não dá para fazer cada um no seu canto isolado, tocando junto. Não tem tecnologia para isso ainda. Então a gente tem que se reunir num lugar. Então, com todos os cuidados que a gente tome, assim como vocês tomam aí no estúdio, é sempre algum risco que se corre, né? Então, é tudo ainda muito problemático, mas assim, essas lives funcionam como um paliativo até o que for essa volta dos shows. Mas como você falou, não sei se a gente vai conseguir fazer um show ainda esse ano, ou só ano que vem, ou sabe-se lá quando. E isso é muito preocupante, porque é a questão financeira também, quer dizer, a gente está vendo as pessoas sem dinheiro, não entra nenhum dinheiro. Todo mundo que trabalha com a gente, técnicos, tudo isso, vivem exclusivamente de show. A gente ainda eventualmente tem algum dinheiro de direito autoral, alguma coisa.
Então é muito, muito preocupante. Mas a gente tem que aguardar, porque é aquilo que eu estava falando. Vai fazer o quê? A gente tem que esperar, né? Tem que ficar em casa e ficar torcendo. Uma coisa que eu acredito muito é na ciência, né? Aquela hora que eu estava falando de filosofia, não acredito na religião, acredito na filosofia e acredito muito na ciência, na capacidade humana. Então eu tenho certeza que em algum momento vai chegar uma vacina e chegar talvez a um remédio. Então, esperando, porque eu sei que tem muitos cientistas trabalhando 24 horas por dia nisso. Torcer para que isso aconteça logo também. E esse é o grande momento da ciência, né? Acho que essa é mais do que nunca é a hora. Eu também conversei aqui nesse espaço com o Marcelo Gleiser, né, o nosso físico. Ele falou, cara, essa é a hora, mais do que nunca, esse é o momento da ciência mesmo, né, cara? De mostrar, porque vinha uma certa corrente que passa também por esse descrédito do governo, né? Essa linha de desacreditar um pouco na ciência, renegar certas coisas. E é só a ciência que pode nos tirar desse momento, né? Eu acho que não tem outro caminho, né, Tony? Isso é muito importante que você falou, porque realmente nós só chegamos até aqui por causa da ciência, né? E nós só vamos seguir por causa da ciência. Então, você tem razão. Esse governo, ele chegou não só desacreditando a cultura e os artistas e a arte, mas também a ciência, de uma maneira muito preocupante. Esses terraplanistas, mesmo essa postura do Bolsonaro de duvidar da doença, isso mostra um descrédito da ciência, quer dizer, de duvidar do que diz a Organização Mundial de Saúde, né, essa ideia de que relativizar, dizer que religião e ciência é mais ou menos a mesma coisa, que teoria de Darwin é só uma teoria. Não é isso. É preciso compreender que a ciência nos trouxe até aqui. Todo mundo está aqui por causa da ciência. Então, é um momento, como você falou, de a ciência provar que realmente ela é muito mais eficiente que religião, que isso e que aquilo, que numa hora de uma coisa assim, é ela que encontra uma vacina, que encontra uma cura. Não tem outra solução. Então, estamos aguardando ansiosos aí, sei que a ciência vai chegar lá, porque esse próprio isolamento, que comprovadamente já reduz os danos da doença, já é uma conquista da ciência. A gente precisa entender isso, que as pessoas às vezes falam assim, você vê esses imbecis quebrando o isolamento, como se sair do isolamento fosse só uma questão individual. Vou sair daqui porque se eu pegar essa doença que me foda, problema meu. Não é problema teu. Você quebrando o isolamento, você está botando muitas outras pessoas em risco. É isso que a pessoa precisa ter que entender, né? E entender que a gente faz parte de um todo, né, Tony? Acho que é isso, né? Acho que mais do que... Eu costumo até dizer muito nesse momento que a gente vive, talvez seja a gente está escancarando profissões muito importantes que a gente, até pouco tempo, eram invisíveis, né? A gente fala de um caixa de supermercado que está ali desafiando para te oferecer a comida, né? O teu alimento, para você poder ir para casa, o motorista de ônibus que está levando essas pessoas nos serviços essenciais, é o porteiro do prédio. Tem uma certa legião de pessoas que eram invisíveis, que eu acho que esse momento está mostrando a real necessidade para que você tenha o que comer aí na sua casa, tem sem o caixa eletrônico, sem a menina do caixa, sem o caminhão que abastece o supermercado. Enfim, tem um certo olhar coletivo aí, cara, que a gente precisa olhar, né? Acho que, não sei o que você pensa, mas acho que é isso, cara. É isso, esse comprometimento que você falou, né? O comprometimento de uns com os outros é fundamental. Eu fico pensando nisso. Na minha família, tem muitos médicos, e eu vejo que o meu cunhado é médico, tenho várias sobrinhas médicas, e eles estão trabalhando. Ontem mesmo meu cunhado ligou para a gente de madrugada, que ele é pediatra, ele estava indo para um parto. Então, as pessoas continuam nascendo, continuam tendo outras doenças, e tem que ter um médico lá para fazer o parto, tem que ter um pediatra para ver se está tudo bem com a criança que vai nascer. E quando ele está indo para um hospital, ele está se arriscando. Ele podia muito bem falar, agora eu não faço porra nenhuma, vou me trancar também. Mas ele se arrisca para ajudar os outros. Então, esse comprometimento tem um ensinamento profundo aí. A gente precisa entender isso. Como é que um cara não reconhece isso e vai fazer um churrasco, entendeu? Não é a hora disso. A hora é da gente prestar solidariedade a quem está se sacrificando e fazer a nossa parte. Isso aí. Mas é isso. Eu acredito no bom senso, acredito na ciência e acredito na solidariedade. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa e haverá pontos positivos, sim. Oxalá. Tony, aí para encerrar efetivamente, eu queria, faz parte aqui do nosso quadro, né, do 45, que o entrevistado do dia
escolha um livro, né? Pode ser um livro seu, algum livro que você acha que converse com esse momento. E uma música, cara. Se você quiser citar 2 livros, um seu e um outro, cara, eu queria que você ficasse à vontade, mas eu quero um livro e uma música. Pô, e acho que pela primeira vez dos entrevistados que eu tenho um músico e um escritor, quer dizer, então você rompe todas as fronteiras aí, cara. Muito obrigado. Eu até gostaria de recomendar livros e músicas minhas, mas eu acho que eu vou agir aqui como um leitor e um amante de música. Um livro muito interessante que eu acho da gente ler nesse momento e que ele não tem sido muito comentado, algumas pessoas já comentaram, mas eu acho que é um livro que vale a pena ser lido agora, é o Diário de Anne Frank. Porque eu acho que a Anne Frank é uma menininha maravilhosa que, pô, ela morreu com acho que 15 anos num campo de concentração em Bergen-Belsen, né? Quer dizer, vítima do nazismo, e ela passou muitos meses confinada com a família inteira, atrás de um armário na casa dela, da família em Amsterdã, fugindo da crueldade do nazismo, e acabou não conseguindo, porque eles foram encontrados, mandados para o campo de concentração, e ela acabou morrendo. Mas nesse livro, ela narra a vida dela nesse período de confinamento. E perto do confinamento dela, o nosso confinamento aqui são férias, né? Porque eles estavam escondidos dentro da parede, sabendo que no momento que eles fossem descobertos, seriam enviados para a morte. Então, acho que tem um ensinamento muito grande, porque ela consegue passar uma alegria de viver, uma esperança e com um tremendo de um talento literário. Uma menina de 15 anos que nunca tinha estudado literatura. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, recomendo aqui. Uma música que eu recomendaria, ontem eu estava assistindo aqui um documentário sobre o Miles Davis. Na Netflix, aí né? eu vi de novo um disco que eu amo, que é o Kind of Blue, que eu acho que é a obra-prima do Miles, acho uma das obras-primas de todos os tempos. E tem a primeira faixa, que é So What. Eu acho que é uma boa música de ouvir também na pandemia e no isolamento, que enriquece o nosso espírito e dá força para a gente seguir firme aí. Que legal, achei ótimas as duas indicações. Pô, Tony, muito obrigado pela gentileza, pela conversa, por compartilhar um pouco o seu olhar sobre esse momento. Enfim, vamos torcer para que possamos sair melhor, né? Pelo menos essa é a nossa torcida. Se cada um fizer a sua parte, quem sabe a gente não supera tudo isso. Muito obrigado, Tony. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, claro, trazendo mais um entrevistado aqui. Qualquer coisa, se você quiser mandar alguma sugestão, entra lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá.